mas não sabem entender o que você está passando, né? No caso, eu era uma criança que era muito amada, muito desejada, né? E a mãe, desde o dia que ela descobre que está grávida, pode não estar sentindo nada, não ter barriga, não ter nada, mas você já se sente, nossa, vou ser mãe. É uma sensação muito maravilhosa quando você descobre que está grávida. E, e assim, em uma semana, muita coisa ruim aconteceu. A minha saúde foi lá embaixo, eu não conseguia levantar da cama, não conseguia ficar em pé, minhas pernas ficavam fracas, minha cabeça doía muito, tudo que eu comia eu colocava pra fora praticamente, não vomitava, mas tipo assim, não descia a comida, não descia. E quando eu comia alguma coisa, meu estômago latejava muito. Nesse período eu adquiri gastrite hemorrágica, que eu nem sabia que existia isso. E foi um momento muito difícil, foi muito delicado. Eu tive o apoio de muitas pessoas, mas a gente sempre espera assim um apoio maior. Algumas pessoas me decepcionaram, infelizmente, com algum tipo de apoio, mas Deus sempre cuidou de mim. Deus cuidou muito de mim, sabe? Deus sempre falava comigo que estava comigo, que eu não estava só. Depois de uma semana, eu comecei a trabalhar para poder me distrair, porque eu não queria ficar mais em casa. Porque era algo difícil para mim ficar em casa e ficar naquela cama, entendeu? Naquele mesmo lugar onde eu tive que passar uma semana deitada, porque eu não podia me movimentar bruscamente, eu não podia fazer muita coisa, eu não podia fazer atividade nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre trabalhei desde criança. E depois de uma semana eu decidi voltar a trabalhar, até mesmo para não ficar parada em casa pensando besteira. Mas aí eu não carregava peso, eu não fazia esforço físico. Tive que parar com todos os exercícios que eu estava fazendo. A gente ia viajar para o Rio de Janeiro, nós iríamos ser padrinhos de um dos melhores amigos do André, lá de Bauru. Nós íamos ser padrinhos dele no Rio de Janeiro, já estava tudo comprado, passagem de volta, hospedagem, já estava tudo certo. E aí precisou cancelar tudo, a gente não foi para esse casamento. Foi algo assim foi uma semana muito difícil. Eu posso dizer que foi a semana mais difícil da minha vida até hoje, foi a semana mais difícil da minha vida. Mas em tudo, em todos os momentos, eu nunca questionei a Deus, Deus, por que você está levando meu filho? Eu nunca duvidei que Deus estava comigo. Eu sei, pelo contrário, me agarrava nas promessas, sabe? Do que Deus tinha falado pra mim, que eu iria ter um filho, que ia acontecer isso e aquilo, e o que as pessoas tinham visto, sonhado, várias coisas. Então, só teve um momento em que eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Eu não perguntei por quê, eu perguntei pra que tudo isso? Porque tem um motivo, né? Algo acontece quando acontece algo do tipo assim com você. E eu em nenhum momento eu me revoltei com Deus. Nossa, Deus, o Senhor me disse isso e fez isso. Como é que o Senhor pôde fazer isso comigo? Sabe? Em nenhum momento eu fiz isso. Eu fiquei muito mal pela forma que alguns médicos me trataram também no hospital. A forma assim deles, sem ser humanos, né? Eles não têm muita. É mais uma que tá perdendo, é mais uma que tá acontecendo, isso é normal, não tem nada demais, perder um filho no primeiro trimestre, no comecinho, não é nem filho ainda, né? Muita baboseira eu escutei de médico ou de outras pessoas, mas Deus sempre cuidou de mim. Depois de 15 dias eu voltei para a igreja
que eu não tava indo também. E pra mim, assim, cada palavra, cada louvor que eu escutava era como se Deus estivesse falando comigo. Deus estava falando comigo. Na verdade, depois de 15 dias eu voltei para uma reunião de mulheres, onde eu compartilhei o que tinha acontecido comigo. E algumas pessoas chegaram para mim. Também tive visitas em casa, pessoas muito, muito amadas, que cuidaram de mim. Que cuidaram de mim nesse momento difícil. Meu pai, minha mãe, minha cunhada, minhas cunhadas, minha sogra, meu sogro, que mesmo longe, eu sei que se preocuparam comigo também, como eu estava, porque eles sabiam o desejo do meu coração, eles sabiam o quanto eu sonhava, o quanto eu esperava por esse bebê. Então foi um momento muito difícil. Uma coisa que se você passar, né? Infelizmente, se você passar por isso, uma coisa que eu te indico, né? É de pedir para o seu médico uma guia para você ir para o psicólogo. Em nenhum momento ninguém me direcionou para ir no psicólogo. Ninguém. Sabe o que é? Ninguém. Dos 4 ou 5 médicos do obstetras que eu passei da emergência, ninguém me direcionou para um psicólogo. Ninguém pensou em como eu estava, né? Mais uma, é só mais uma, né? É só mais um número para eles, infelizmente. Então eu te indico, peça uma guia para você ir para o psicólogo, porque muita gente se separa depois de um aborto, muita gente não consegue viver normalmente. Graças a Deus eu tive um apoio, eu tive pessoas que me amam, que cuidaram de mim, eu tive Deus que estava ali do meu lado e falava comigo, eu tive um suporte. E mesmo assim, eu ainda preciso ir para psicóloga. Eu marquei uma consulta, só que eu não pude ir. Mas eu só marquei uma consulta com a psicóloga porque quando eu fui agora esse ano de 2015 para ginecologista a primeira vez, contei o que tinha acontecido, ela falou assim, você chegou aí no psicólogo? Eu disse, não, doutora. Ela, você quer ir? Assim, eu acho importante você ir. Ela começou a falar a importância de ir no psicólogo para ser acompanhada depois do que aconteceu. E eu disse para ela, eu quero, sabe por quê? Por mais que hoje eu tô contando para vocês, estou chorando, porque eu tô lembrando do que eu passei. Não é algo que eu vou esquecer, né? Eu vou ficar bem, eu vou ter outro filho, muita coisa vai acontecer. Só que é um momento da minha vida que ela não vai ser ferida. Hoje eu não considero mais uma ferida em mim. Eu considero uma marca. E é uma marca que não tem como vai cicatrizar, né? Tá cicatrizando, graças a Deus. Eu não ando borocochô, eu não ando chorando por aí. Eu tô chorando aqui porque eu tô contando. Mas é algo que não acabou com a minha razão de viver, porque a minha razão de viver é Deus, é o que Deus tem pra mim, pra minha vida, a minha família, o meu marido e os planos de Deus pra minha vida. E o meu filho que eu vou ter futuramente, outro filho, né? Porque na verdade eu considero que eu tenho um filho anjinho, por mais que fosse só de 5 semanas, mas eu tive um filho. Então, assim, ir no psicólogo é algo muito importante, porque, como ela contou pra mim, né, muitas pessoas se separam, muita coisa acontece, tem gente que não sabe lidar com isso, não sabe lidar com a perca, às vezes fica doido mesmo, fica pirado, acaba isso emocionalmente abalado, começa a aparecer outras coisas, né, depressão, outras coisas, até doenças, sim, acho que se diz sintomáticas, se não me engano, outras coisas vão aparecendo depois daquilo, e ela me indicou aí, e eu vou, ainda não fui porque já tinha marcado, mas não deu certo, mas vou. E
eu também te indico a procurar não questionar, sabe? Porque a gente vai tentar questionar, por que comigo? Mas por que se eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe? Então a gente tem que ter cuidado, porque senão tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nunca vai saber o porquê. Nunca. A gente vai procurar, e nunca vai saber o porquê. E eu decidi não entender o porquê. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi confiar que se aconteceu alguma coisa, Deus permitiu, amém. É triste dizer isso, né? Quanto uma mãe, você pensar, nossa, Deus levou seu filho e você tá aí achando bom. Não tô achando bom, mas se foi o que Deus permitiu. Depois disso, gente, depois do que aconteceu comigo, eu cresci muito. Eu comecei a ver coisas que eu não via. Eu comecei a dar valor a coisas que eu não dava. Eu comecei a ver mães tratando mal o filho, me sentindo mal por aquilo. Tipo, a criança chorando e a mãe, ai, menino, não aguento mais ouvir teu choro. Ou então, ai, essa criança não me deixa em paz. Sabe, coisas desse tipo. E você lá, meu Deus, você lá doida pra ser mãe, ansiosa pra chegar a sua vez, e a pessoa lá desfazendo da bênção que ela tem. Então, assim, confia em Deus, né? Se apega em Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe porque muitas pessoas que eu nem sabia que perderam filho me procuraram, me deram uma palavra de conforto, me mandaram mensagem, sabe? Pessoas até que eu já tinha confortado, mas sem saber o que era que elas estavam passando, elas vieram me confortar. Então foi um tempo muito precioso, esses 4 meses. Esse mês de... tô gravando esse vídeo em abril. Esse mês, na verdade, vai fazer 5 meses. A gente também teve uma situação muito ruim, assim, foi o fato de eu estar sempre no meio de grávidas, no meio de gestantes, no meio de mulheres tendo filhos, e eu lá, até mesmo depois, né, de já ter perdido, tá no meio dessas mulheres. É algo muito doloroso, é algo muito sofrido. Mas eu quero incentivar vocês a confiar em Deus. E se você perdeu, independente de que idade gestacional, independente de que idade, porque muitas pessoas às vezes desconsideram, era no primeiro trimestre, só tinha 1 mês, só tinha 2 meses, nem era formada ainda, era só uma semente, era só uma bolinha, era só um gergelim, era um ser, né? Eu não sei se vocês conhecem a Bíblia, mas em Jeremias 1 diz assim: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Nesse texto aqui ele está falando para uma pessoa específica, mas vale para todos nós. Ou seja, desde o ventre, antes da gente ser formado no ventre, o Senhor já nos conhece, né? Existem alguns estudos que eu não lembro agora, né, qual é o estudo da psicologia, mas se eu conseguir falar com a pessoa que compartilhou isso com a gente, eu coloco aqui embaixo quem é o pesquisador disso, enfim, que a criança, ela sente tudo que acontece ao redor, fora dela, escuta desde a concepção, né, desde ali a sementinha, já óvulo e espermatozoide. Então, se a psicologia, né, o estudo, a ciência e a Bíblia diz, né, que nós somos um ser desde que somos formados, desde a concepção, quem é um médico ou quem é seu amigo ou seu conhecido para dizer que você não perdeu um filho, né? Muita falta de sensibilidade. Então, que você possa se apegar em Deus, nos seus familiares, nas pessoas que estão lhe apoiando, né? Busque a Deus, porque Deus cuida. Deus tem cuidado de mim, e assim como Ele tem cuidado de mim, Ele pode cuidar de você também. Um beijo, tchau, e até o próximo vídeo. Se você quiser conversar, pode comentar aqui nesse vídeo, ou se quiser mandar aqui para ajudar você também no que eu puder. Um beijo.
Deus abençoe. Tchau.